Alô, meus amigos, boa noite a todos. Eu sou o pastor Jair José Rodrigues, da Igreja Evangélica Congregacional. Gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de um dos problemas mais graves que afligem a humanidade. Desde que o homem se afastou de Deus em consequência do pecado, começou a procura de um ser no qual pudesse descansar, uma religião na qual pudesse se alegrar, um Deus no qual pudesse confiar. E assim começou a idolatria. Mas o que é idolatria? Idolatria é a atribuição de poderes divinos a seres que são meras criaturas, como, por exemplo, objetos, coisas de barro, de ferro, de gesso, e alguns animais que também são adorados como deuses, e pessoas humanas, às quais são atribuídos poderes sobrenaturais para fazer milagres e serem adorados como se fossem deuses. Assim aconteceu a grande inversão de valores. O único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, foi deixado de lado e foi adorada a criatura em lugar do Criador. Vejamos alguns exemplos. Na Babilônia Antiga havia muitos deuses, mas havia dois que eram os principais, o deus Marduk e a deusa Semíramis. Na Canaã, a terra dos cananitas, havia muitos deuses, mas havia dois também que eram principais. Era o deus Baal, o deus da chuva e do trovão, e a sua esposa Astarte, que era considerada a deusa da fertilidade. No Egito eram adorados muitos animais que eram considerados deuses, inclusive os crocodilos e os jacarés que povoavam o rio Nilo. Na Grécia Antiga, os astros, os planetas, as estrelas eram adorados como deuses. Inclusive, Júpiter era considerado o maior de todos os deuses. Na Roma Antiga havia muitos deuses e deusas, inclusive o próprio imperador reivindicava o direito de ser adorado como se fosse Deus. Inclusive, na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, no ano 29 da era cristã, foi erigido um grande templo em homenagem ao imperador. Na cidade de Éfeso, havia um grande templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, em homenagem à deusa Diana dos Efésios. Aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, os índios tupis já adoravam o sol com o nome de Tupã, deus Tupã, e a lua, a deusa Jaci. Há muitos outros que adoram ou veneram espíritos de caboclos, como, por exemplo, os orixás, que são também considerados seres superiores. Há também aqueles que reverenciam os chamados espíritos superiores e há aqueles que adoram os santos. Por exemplo, em Goiás, no estado de Goiás, anualmente há uma grande romaria em homenagem ao Pai Eterno. Em Cuiabá, Mato Grosso, acontece também anualmente uma grande romaria em homenagem à festa do Divino, ou melhor, comemoração do Divino. Em Belém do Pará, acontece uma das maiores romarias idólatras do Brasil, em homenagem ao Círio de Nazaré. Meus amigos, em face dessa situação tão triste pela qual passa a humanidade, eu gostaria de deixar com vocês um aviso muito importante. O profeta Isaías escreveu no capítulo 45, versículo 20, as seguintes palavras: Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos,
vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho de suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus ou a uma deusa que não pode salvar. Para maiores informações, entre em contato conosco através do nosso e-mail, que teremos todo o prazer em atendê-lo. Que Deus o abençoe.